Oi, gente, hoje foi dia de falar para os papais, para as mamães, para os titios e para titias a respeito de tratamento Invisalign para as crianças. Então, a gente teve uma videoconferência para poder apresentar os benefícios e o tratamento como funciona. Este foi um breve currículo que a gente tem o maior prazer de apresentar. E a gente começou a nossa apresentação falando o que é o Invisalign. O Invisalign é uma sequência de alinhadores transparentes feitas de um material que se chama Smart Trap, que promove o melhor abraçamento dos dentes, promovendo aí pra gente maior precisão. E a gente seguiu aí falando dos casos que podem ser tratados com Invisalign, tanto nas crianças, como no jovem adulto, como no adulto, como os pacientes da melhor idade. Então a gente pode tratar os dentes apinhados, a gente pode tratar dentes que estão com sobremordido, aquela mordida muito profunda. A gente trata também os prognatismos ou os retrognatismos, que são as arcadas desarmônicas no antero posterior, ou seja, ou a parte de cima mais para frente ou a parte de baixo mais para frente, porque isso quem trata é o ortodontista. O Invisalign é um instrumento para que eu conclua o meu tratamento, a nossa ferramenta de chegar ao objetivo final. Então, todos os problemas de maloclusão podem ser tratados sim com o Invisalign, porque é o ortodontista que guia, que rege essa orquestra de instrumentos digitais. Podemos tratar as mordidas cruzadas principalmente nas crianças, devem ser avaliadas e, se necessário, fazer a intervenção, porque esse cruzamento dentário pode limitar o crescimento ósseo, atrapalhar, fazendo com que o jovem adulto tenha um tratamento muito mais severo. Temos também o tratamento dos diastemas, é o fechamento daqueles espaços que estão aí sobrando na arcada. E também o tratamento das mordidas abertas. Para as nossas crianças, então, super importante que a gente trate as mordidas abertas. Por causa dos processos alergênicos, eles têm dificuldades respiratórias, fazendo com que a abertura da mordida se faça ainda maior. Então, é importante que a gente faça a abordagem no momento certo, melhorando a condição da parte dentária e promovendo aí também um processo respiratório melhor. Então, tudo que permeia a parte dentária e respiratória é importante que seja avaliada pelo ortodontista, que vai atuar no momento ideal. Essa é uma dentição das crianças, então ainda é uma coisa meio amorfa, com uma morfologia que ainda não está definida, porque a criança está em crescimento. E esse é o momento da gente poder permear esse crescimento, orientar esse crescimento através dos nossos aparelhos, fazendo com que essa harmonia de crescimento com a dentição que está nascendo, que está erupcionando, fique harmônica, minimizando os problemas futuros. Essa é a liberdade que as crianças que usam o Invisalign têm, é uma autonomia para poder brincar, correr, praticar o seu esporte. Eles tiram e colocam com facilidade o aparelho, determinando para eles muita autonomia. E por que tratar com Invisalign? A gente vai aí alavancar para vocês grandes vantagens de fazer o tratamento com Invisalign. Eu separei algumas delas. Uma delas é a previsibilidade. A gente conta aí com a inteligência artificial para nos fazer os cálculos necessários para fazer o encaixe correto desses dentes. Então a gente conta com a tecnologia auxiliando ao nosso know-how de conhecimento para dar maior previsibilidade, precisão e eficácia nesse tratamento. A gente conta ainda com uma outra grande vantagem, que é o conforto do aparelho. Ele sendo confortável, a gente tem ainda mais aderência do paciente ao tratamento, então ele usa muito mais e se torna ainda mais colaborador. E outra grande vantagem que faz com que os papais, as mamães, os titios, as titias se sintam muito bem
é a segurança do aparelho. Então, por ser um aparelho que não precisa de peças ou de muitos acessórios, a gente tem menos riscos de acidentes, de emergências, de peças soltando, de interferências aí no dia a dia com as crianças e com os aparelhos, que a gente tem somente o alinhador instalado no paciente. Ele segue um fluxo digital, então tudo se transformou para o digital, desde a documentação das nossas crianças até a confecção do aparelho. Então, ao invés de a gente fazer aquelas moldagens pegajosas que incomodavam muito, a gente faz um escaneamento digital. A partir daí, a gente vai projetar na tela do computador a arcada dentária da criança. Então, é um exame feito muito rapidamente, deixando livre aí para poder brincar, para poder assistir o seu YouTube, enquanto eu posso falar com o papai e com a mamãe a respeito das necessidades, do diagnóstico e das funções que estão ali apresentadas naquele escaneamento. A partir dali a gente pode fazer as fotos através de um aplicativo e a gente vai projetar num software todo o mecanismo de trabalho para o paciente. Então, a gente vai saber toda a necessidade de movimentos dentários, toda a necessidade de expansão, todas as correções que vão ser feitas dentro do software, fazendo maior previsibilidade desse tratamento. Então, a gente já consegue ver aí quais as necessidades do movimento, tornando isso muito mais preciso e menos empírico. E a partir daí, vem os alinhadores para as nossas crianças usufruírem aí desta tecnologia. Então, a gente tem como benefício eliminar as moldagens, as documentações se tornam mais simples e mais tecnológicas, feitas de forma digital. A gente também diminui o volume de aparelho na boca da criança e isso tem aí inúmeras vantagens. Esses são os resultados que a gente tem, então apresentação de resultados feitos já no nosso consultório. E a gente tem algumas grandes vantagens que eu gostaria de ressaltar nessa apresentação que eu fiz para eles e para vocês. Uma das que eu acredito muito e gosto muito é a não interferência na fala. Como o aparelho ele não tem céu da boca, a criança coloca e não tem interferência no seu processo de aprendizado, no aprendizado de uma nova língua, sem interferência nenhuma na sua fala. Então, isso é um dos grandes pontos de vantagem que a gente gosta de colocar. Outra grande vantagem é a não interferência na sua aparência, evitando aí os bullying que a gente sabe que às vezes tem na escola. E aí a gente tem que pedir para o paciente não ir com o aparelho, diminuindo a eficiência do nosso protocolo. Com ele, como ele não interfere por ser transparente, a criança pode fazer todas as suas atividades, inclusive ir para a escola, se quiser ir para a escola com o aparelho, que ele não vai ter interferência nenhuma, não gerando aí processos de bullying. E ele facilita muito a higienização. Por ele ser removível, a criança vai tirar esse aparelho, fazer a sua escovação, passar o seu fio dental e colocar novamente. É uma fase onde eles estão ainda criando esse hábito, com uma coordenação motora que ainda não é ideal. Então, quanto mais facilidade a gente colocar para esse processo de manutenção da higiene, tanto quanto melhor. E é isso que a gente tem para apresentar de pequenas e grandes vantagens a respeito do tratamento para as nossas crianças. Então, a gente pode parar aí porque essa última